O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste 15º domingo do tempo comum nos recorda que somos chamados e enviados para evangelizar. Pela graça do batismo que um dia nós recebemos, todos nos tornamos discípulos missionários do Senhor. E por isso somos por Ele chamados e enviados para anunciar a boa nova do reino de Deus. A primeira leitura mostra-nos a vocação do profeta Amós. E é interessante como que o profeta conta que a sua vocação surgiu assim de repente, de forma inesperada. Ele, o profeta Amós, conforme ele mesmo nos fala na primeira leitura, era um agricultor e um pastor do rebanho. Cuidava do gado, cultivava sicômoros, levava a sua vida na simplicidade, na faina diária, no seu trabalho de cada dia. E ali, no seu trabalho, ele ouviu a voz de Deus que o chamava e o enviava para profetizar, isto é, para anunciar qual é a vontade de Deus, qual é o projeto de Deus e denunciar tudo aquilo que estava contra a vontade de Deus, tudo aquilo que era força contrária à vontade de Deus. Então, o profeta não teve medo de realizar a sua missão, porque tinha consciência de que ele não era um profeta por profissão. Ao contrário, ele é um profeta por vocação. Já naquela época, existiam profetas por profissão, isto é, que se faziam profetas, não pela vontade de Deus, mas pelas suas vontades, se tornavam profetas para explorar o povo, para enganar o povo, para ganhar a sua vida através deste ofício. E o profeta Amós, quando lhe é aconselhado que ele não deve continuar a sua missão, quando ele encontra resistência, alguém que se opõe
ao anúncio que ele fazia da vontade de Deus e as denúncias que ele realizava com suas palavras de tudo aquilo que estava contra o projeto de Deus, ele diz: eu vou continuar a minha missão, porque eu não sou profeta de profissão, eu sou profeta por vocação. Eu fui chamado por Deus, portanto é Deus quem o chamou, o vocacionou, e este mesmo Deus que o chamou o enviou para profetizar, para falar em seu nome. E ele perseverou no propósito de realizar em sua vida a vontade de Deus. No Evangelho, nós temos uma bonita passagem hoje, em que Jesus envia os 12 apóstolos também para evangelizar. É interessante observar que até então, diz o evangelista Marcos e também os outros evangelistas, apenas Jesus anunciava a boa nova do reino de Deus. Mas de agora em diante, Jesus sente que aqueles que estavam seguindo a ele de perto deveriam também ir e anunciar o evangelho. Por isso, os envia. Mas antes de enviar, é bom que recordemos o início do Evangelho de Marcos. No capítulo 1 e no capítulo 2, Marcos nos diz, quando Jesus chama os primeiros discípulos e os chama pelo nome para segui-lo, para permanecer com ele, Jesus não chama e vai logo enviando os discípulos em missão. Marcos, é claro, Jesus chama os discípulos para permanecerem com ele. Só depois que eles permanecem junto de Jesus, bebendo da sua sabedoria, participando das aulas particulares que ele dava, da catequese, da formação, só e somente depois que eles estavam bem instruídos em todos os ensinamentos de Jesus, e que Jesus percebeu que depois daquele momento, daquele período de convivência, eles já estavam preparados para ir em missão, só e somente depois Jesus os envia. Então é bom que atentemos a este particular. Jesus não chama logo para enviar, ele chama para que por primeiro nós escutemos a sua palavra, os seus ensinamentos, estejamos junto com ele, permaneçamos em íntima união com ele, em comunhão de vida com ele, e só depois ele nos envia em missão, como enviou os 12 primeiros, os 12 para que fossem também eles para anunciar o evangelho. E como? Que tipo de exigência Jesus faz para quem vai em missão? A primeira recomendação: eles devem ir 2 a 2. Não devem ir sozinho, cada um anunciando o evangelho ao seu modo. O 2 a 2 quer indicar que eles devem ir como igreja, porque aqui é a igreja iniciando a sua missão, através dos primeiros discípulos de Jesus. Então Jesus os envia 2 a 2 para que um recorde ao outro e para que juntos eles anunciem não o que eles querem, mas aquilo que eles aprenderam de Jesus, aquilo que eles receberam dos ensinamentos de Jesus, e toda a profundidade da boa nova
do reino de Deus. Depois, Jesus nos faz no Evangelho, mais uma exigência está bem claro no Evangelho de hoje. Eles devem ir com simplicidade, desprendidos, despojados. Por isso que fala que ele deve levar tão somente um cajado. Um pedaço assim de madeira, simples, para mostrar que eles não têm apego em nada. Não devem levar nenhuma mala cheia de roupas, não devem levar muita coisa, não devem levar dinheiro, nem comida precisam preocupar em levar. Basta levar um cajado e uma sandália nos pés, não precisa levar 2 sandálias também não, para mostrar que os discípulos seus devem anunciar a boa nova do reino, a boa notícia do Evangelho com simplicidade, com desprendimento, despojados de tudo, como Jesus se despojou da sua condição divina. Ele é o primeiro enviado e foi nos enviado pelo Pai, e ele fez a vontade do Pai. Também os seus discípulos devem ser assim despojados no anúncio do Evangelho. Uma outra recomendação bonita que nos faz o Evangelho é que, ao chegar os discípulos para anunciar o Evangelho, onde forem bem acolhidos, ali eles devem permanecer louvando e agradecendo a Deus e comunicando a riqueza e profundidade do Evangelho. Onde não forem bem recebidos, diz o Evangelho, eles devem, as crianças, vamos ver se estão atentas, o que Jesus fala? Eles devem fazer o quê? Mais forte, sacudir o pó da poeira. Por que deve fazer isso? Isto é, onde for bem recebido, dizer assim, que bom que esta família, esta casa nos acolheu. Onde não for bem recebido, eles devem continuar a missão, não devem brigar, não devem desejar mal para aquela pessoa, simplesmente sacudir o pó da poeira e continuar a missão. Porque quem vai fazer o julgamento é Deus. Os discípulos têm tão somente a missão de anunciar a boa nova do reino. E o que é a essência da boa nova do reino? É ensinar que Deus é amor e misericórdia, é ensinar que Deus quer o bem de todos nós, de toda a humanidade. E é também denunciar todas as coisas que são contrárias, que fazem oposição, para que todas as pessoas possam viver em paz, possam se sentir bem, possam viver no amor, na unidade, em comunhão. Então, hoje não é mais Amós, hoje não são mais os 12 primeiros que Jesus enviou, hoje Ele nos chama, e já nos chamou pelo batismo, e nos deu a graça do seu Espírito. Hoje somos nós, enviados. E o que devemos anunciar? A boa nova do reino, dando testemunho do amor de Deus, e tendo coragem para denunciar tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus, como por exemplo a corrupção, a injustiça, a violência, tudo aquilo que é mal. Nós, como seguidores e seguidoras de Jesus, devemos ter a coragem de denunciar e anunciar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que Deus quer, para que todos nós estejamos bem. E São Paulo, para concluir, diz-nos na segunda leitura, na carta
à comunidade de Éfeso, que nós devemos bendizer e louvar a Deus, porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos nós, todo dia, a cada momento, devemos bendizer, louvar e agradecer a Deus, que nos abençoou com tantas graças, com tantos benefícios, na sua bondade, na sua misericórdia, em Cristo Jesus nosso Senhor. E agora que nós, nele por ele somos perdoados, nele por ele nos tornamos novas criaturas, nós como discípulos dele, devemos recapitular todas as coisas em Cristo Jesus. Isto é, renovar tudo em Cristo. Esta é a missão que nós recebemos em nosso batismo. Cada uma e cada um deve se sentir chamado e enviado para renovar tudo em Cristo, restaurar tudo em Cristo, recapitular tudo em Cristo Jesus. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Onde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador.